Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos aqui lendo o livro de Atos, no capítulo 19, no versículo 20, e vamos discorrer um pouquinho sobre esse episódio. Paulo em Éfeso pregando o Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas, e há grandes conversões nesse lugar, em Efésios, aos Efésios, né? E o que me chama a atenção, que Paulo chega para pregar o Evangelho, e Paulo arruma alguns inimigos em Éfeso. Tinha um certo ourives de prata, né? Ourives, para quem não sabe, é aquele que faz a arte, né? Ele mexe com a prata, ele purifica a prata para fazer alguma arte, alguma imagem, alguma lembrança. Então esse é o ourives. Ele pega o material e trabalha o material para fazer joia e assim outras coisas, imagens e por aí vai. E ele sobe pregar o Evangelho. Ele encontrou um senhor chamado Demétrio. E Demétrio fazia nichos de Diana. O que é? Imagino que seria pequenas imagens, né? Alguma que lembrava a deusa Diana, que era uma deusa adorada pelos efésios. Eu vou ler aqui a história para vocês entenderem. Há um milênio atrás, as pessoas descobriram que podia ganhar muito dinheiro. Um milênio atrás, as pessoas descobriram que podia ganhar muito dinheiro com peregrinações religiosas. Isso há 1000 anos atrás. Claro que os sacerdotes do Templo de Jerusalém, cujos negócios foram ameaçados quando Jesus limpou o templo, sabiam muito bem disso, que o Evangelho de Jesus tira o lucro dos religiosos. Demétrio, um desses homens de negócios de Éfeso, vendia relicários aos peregrinos do templo de Diana, ou Artemis, né? Então Demétrio, a função dele era vender bugiganga religiosa para quem adorasse Diana. Então ele ganhava dinheiro, ele e os negociantes ali de Éfeso. Assim que chegou em Éfeso, Paulo conseguiu atrair uma quantidade considerável de seguidores. Claro que uma das coisas a respeito de quais Paulo pregava era o fato de que os deuses pagãos não seres reais, entre eles a Diana. Ele pregava que não era real, era mentira, era engano. E ela era patrona dos Éfesos. E Paulo insistia que pregar que Cristo era suficiente. Aí Demétrio, aquele que faz as bugigangas religiosas e vende, ele reuniu os homens de negócio, os artesãos de Éfeso, aqueles que preparavam as imagens para vender, para ganhar dinheiro, e mostrou que Paulo estava prejudicando seus negócios. Eles iniciaram uma revolta, e trazendo para a briga um grande número de Éfeso sob o clamor que Diana, ou Artemis, foi insultada por Paulo, porque o Evangelho de Paulo trazia insulto à deusa Diana. E eles juntavam a multidão para gritar: grande é a Diana dos Efésios. Estou trazendo uma explicação, né, porque a gente tem alguns livros aqui, para vocês entenderem.
Mas Demétrio, ele fez tanto tumulto acerca de Diana, porque os negócios deles estavam sendo ameaçados com a pregação de Cristo, que Paulo pregava Jesus Cristo. O escrivão da cidade conseguiu acalmar a multidão e convencer Demétrio e os companheiros de Demétrio, que estava perdendo dinheiro com a pregação de Jesus Cristo, a apresentar sua queixa contra Paulo nas cortes. Então o que eles fizeram? Eles iam apresentar às cortes judiciais daquela época que Paulo estava insultando a deusa, a Diana, porque eles também estavam perdendo negócios com o evangelho que Paulo estava pregando. Essa aí é a colocação formal, que depois os irmãos podem ler lá, né, em Efésios, em Atos 19, que vocês vão entender bem aonde eu quero chegar nesse vídeo. Então hoje, a pregação de Jesus Cristo acumula prejuízo para a seita denominada Maranata. E não é diferente. Como Demétrio fez, querendo preparar Paulo para ser levado às cortes, porque segundo Demétrio, ele estava blasfemando contra Diana, porque também ele estava perdendo negócios com a pregação de Paulo, que o povo estava se convertendo, havia uma bênção de Deus ali, e o povo estava reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Vendo esse texto, parece ou não com o Judeti, o Furlan, o Amadeu, o Diniz, levando os crentes em Jesus Cristo aos tribunais? Você sabe por que eles estão levando? Não é por nada. É só porque está atrapalhando os negócios deles. Exatamente. E aí você vê esse monte de mídia gritando Maranata, Marcelo Ferreira gritando Maranata, Josias gritando Maranata, Pastor Maurílio gritando que não tem pra onde ir, que a Maranata é uma bênção. Aí no versículo 34 do capítulo 19 diz: mas quando conheceram que Paulo era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Você sabe o que Demétrio e os amigos deles e a turma dele que estava perdendo dinheiro gritava? Grande é a Diana dos Efésios. Eles gritavam, grande é a Diana dos Efésios. Aí você ouve Judeti gritar, a Maranata é obra de Deus. Aí você ouve Amadeu gritar, essa obra é de Deus. Aí você vê Luiz Eugênio gritar, essa obra é de Deus. Você sabe por quê? Não é por causa de você, não. É porque eles estão perdendo negócio. Eles estão perdendo negócio. Grande é a Maranata do Judeti. Grande é a obra do Judeti. Porque o Evangelho de Cristo está trazendo prejuízo para Maranata. O povo está acordando. Será que eu fiz a analogia errada? Comente. Faça seu comentário. Grande é a Diana dos Efésios. Grande é a obra de Judeti. Mas Jesus veio para trazer liberdade. Felizmente, libertar vidas, e tem prejuízo na obra do Judeti. Muitos prejuízos. E por isso, eles levam
a mim, o pastor Solo, o Simon, o Rafael Leonessa, Antônio Jorge, Antônio Gomes e vários outros irmãos dos tribunais, porque eles estão perdendo dinheiro. E qual é a acusação? Que nós estamos falando da obra, trazendo infâmia para a obra revelada do Judeti. Grande é a Diana dos Efésios. Difícil? É isso aí. A história se repete. Você vai ficar com quem? Com Cristo ou com a Diana? Você vai ficar com quem? Com Cristo ou com a Maranata? Essa é uma reflexão. Que Deus abençoe a todos.